Montamos aqui na minha casa um grupo de estudo para o concurso do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Então agora eu vou analisar com vocês o resultado desse estudo. Então a Dayana Cristina Costa, ela conseguiu ser aprovada em 50º lugar aqui para a região de Varginha. Então é um grupo bem forte, bem unido, bem uniforme, e eu não sabia quem ia passar, tá, de antemão. Talvez nem ela soubesse, né, apesar do empenho. Então, por que eu estou fazendo essa análise? Porque é o seguinte, gente, a gente faz um planejamento, executa o planejamento, vem os resultados, e a gente tem que pegar esses resultados e analisar para ver se o planejamento foi correto e fazer eventual aprimoramento, entendeu? Consertar algumas coisas que não saiu bem dentro do previsto ou que possam ser melhoradas. Daí a importância desse vídeo que eu estou fazendo aqui. E eu sugiro que vocês façam coisa parecida com o resultado de vocês. Bom, então eu já tinha um resultado preliminar de que a turma era boa no concurso do Banco do Brasil. Por quê? Porque muitas pessoas conseguiram a nota mínima para sair a classificação, tá vendo? Apesar da Ana Cristina, não sei nem a nota dela, se ela foi classificada ou não, ela não me mostrou. E ela conseguiu aprovação no concurso da Caixa, mal classificado, mas conseguiu, e conseguiu no IBGE também, é uma boa concurseira, tá? A Dayana, ela, apesar de ter conseguido apenas o 3º lugar aqui no meu grupo, tendo ficado em 900 no Banco do Brasil, na Caixa Econômica ela arrebentou. Então nada me indicava que seria a Dayana que seria aprovada, e principalmente que ela seria totalmente, uma nota totalmente discrepante dos demais, como aconteceu. Foi uma surpresa para mim e acredito que para todo mundo. Tá? A prova não é uma medida exata do conhecimento, e eu já estava prevendo que poderia haver alternância nessas classificações aqui de um concurso para o outro. Mesmo porque o concurso do Banco do Brasil, apesar de todo mundo ter potencial, eles não estavam estudando de acordo com o que eu julgava necessário. Eu vivia puxando a orelha deles. Entendeu? Aí para o concurso da Caixa Econômica Federal, eles queriam que eu botasse mais dias aqui em casa, que a gente se reúne uma vez só por semana. Eu pedi para que eles se reunissem por conta própria em outros lugares, que eu não iria abrir mais um dia. Eu acho que eu não vou ficar carregando as pessoas nas costas. É elas que têm que tomar iniciativa, e deu certo, tá? De um concurso para o outro, deu certo pelo menos para a Dayana. A Eliana tem potencial para passar, mas parece estar meio desanimada, tá? E todo mundo tem potencial. Agora é questão de persistência e de fazer o que a Dayana fez, que a gente tem que estudar o que ela fez para copiar. Então, antes do concurso, eu fiz um planejamento, tá? Eu mostrei para eles que atendimento e conhecimentos bancários tinham um peso muito grande na prova, um potencial de fazer pontuação muito grande. Então, é essa matéria aqui que deveria ser estudada com muito mais afinco que os outros, e que antigamente a matemática tinha um peso muito grande nos concursos da Caixa e do Banco do Brasil, mas que hoje o português, está vendo? A redação mais o português tem um peso muito maior do que a matemática, mesmo porque aqui, junto com os conhecimentos básicos, não é só matemática, tem muito mais coisa aqui. Então a matemática não estava pesando muito, e quem não soubesse matemática dava até mesmo para abandonar a matéria e estudar as outras e conseguir. Então o português e os conhecimentos bancários e o atendimento, eu fiz essa análise antes, mostrei para a turma e acho que deu certo, tá? Mesmo porque vocês vão ver que a Dayana é boa em português e não em matemática. Aqui então está o resultado da Dayana. O grande potencial de pontuação era atendimento e conhecimentos bancários, e ela não fez todo o potencial, mas foi muito próximo. Não fez todo o potencial por quê? Porque no português e na redação ela foi acima do potencial. Se ela foi acima nessas duas, em alguma tinha que ser abaixo. Então foi abaixo na matemática, né, e nos outros conhecimentos básicos e no coisa. Mas ela basicamente aproveitou toda a prova para fazer ponto. Ela não fez ponto numa só matéria. Apesar redação em português, gente, ou a pessoa é boa ou não é, praticamente não dá para estudar nos últimos dias. Ela já era boa nessa parte e ela estudou essa matéria aqui, onde ela conseguiu uma pontuação boa. Matemática, ela fez o que deu. Bom, então aqui tem um quadro com tudo que ela fez na hora da prova. O que ela fez? Ó? Português, ela só deixou uma em branco. O meu conselho era para que marcassem todas as questões e não deixasse nenhuma em branco. Ela não me obedeceu. E o que é... Eu sou, gente, um mero palpiteiro. Eu não estou aqui para ditar regras e as pessoas abaixarem a cabeça e me obedecer. Eu continuo achando que deve marcar todos, mas existem algumas exceções. Qual a exceção?
vocês reparem que ela deixou poucas em branco. Ela deixou questões em branco onde ela não tinha pega para a técnica do chute. Aqui em conhecimento específico, bancários e atendimento, onde a técnica do chute se aplica melhor, ela não deixou nenhuma em branco, ela anulou uma questão porque ela tinha passado o gabarito errado. Então, por exemplo, mandar anular a questão, eu não mandei, ela fez lá na hora, na intuição. Por quê? Porque ela tinha certeza que a questão era uma coisa, tinha marcado outra, aí ela marcou o certo e o errado e anulou. Quer dizer, perdeu metade só, se ela deixa, ela ia perder 100%. Então, é esse tipo de inteligência que o concurseiro tem que ter. Ele não tem que baixar a cabeça e me obedecer, não. Mas vamos lá, ó, em português, onde ela sabia mais, deixou apenas uma em branco, tá? Acertou bastante. Matemática, ela fez as que ela sabia e ela deixou 10 em branco. Então, isso aqui, ó, realmente a matemática não tem pega para chute, não tem pega para técnica do chute. Nos básicos, ela fez bastante, tá? Só que ela deixou 2 em branco. Então, o que aconteceu? No português, ela fez 9 pontos. O problema é que o peso é 2, tá vendo? Vai para 18. Matemática, ela não sabia, mas eram poucas questões e o peso é apenas 1. O básico também ela não foi legal, mas o peso é apenas 1. Então, aonde o português e a redação, que ela é boa, ela fez bastante pontos, peso 2, e no específico, tá vendo? Além dela ter, não fez muito ponto, porque é muito difícil, até o examinador erra e anula essas questões. Mas ela fez bastante pontos e peso 2. Então, essa foi a estratégia da Daiane. E vocês têm que comparar o que ela fez e montar um quadro desse aqui para vocês verem onde vocês podem crescer. Eu pedi para que ela não ficasse me agradecendo, mas para que ela relatasse como que foi o caso de sucesso dela, porque, no meu entender, nada dizia que ela era uma coisa assim fora do normal. Eu acredito que o que aconteceu com ela foi persistência, foi garra, foi luta. Então, é uma pessoa comum que chegou ao sucesso. Por isso, a importância dela explicar para a gente como que ela conseguiu, porque se ela conseguiu, qualquer um pode conseguir também. Bom, depois da euforia de passar num concurso tão concorrido, quero registrar a minha experiência. Então, isso aqui foi a pedido meu, tá? Já faz concurso para banco há algum tempo, apesar de não ter feito de 2012. Não sei por que ela não fez, tá? Já tinha um certo conhecimento sobre a matéria. Bom, então eu sei que ela é concurseira e eu convidei ela para vir aqui em casa. Então, aqui em casa não vem quem quer, entendeu? E eu é que escolho a dedo as pessoas que eu vejo que estão mais empenhadas em passar em concurso. Esse ano comecei a estudar para o Banco do Brasil às quintas-feiras na Casa do Sapoi. No começo era quarta-feira, mas a Ana Cristina disse que na quarta não podia, a gente mudou o dia para quinta. Aqui funciona desse jeito. Porém, não fui nem classificada nesse concurso do Banco do Brasil, quer dizer, foi 900, né? Então, além de ir na casa dele, começamos um grupo paralelo com a Eliana e Isabela. Então, esse grupo talvez é que tenha sido o segredo, tá? Parece que elas estudavam todo dia, de manhã, de noite, estudavam o dia inteiro. E dessa vez estudei mesmo, foram 40 dias de estudos contínuos, assistindo videoaula, estudando. Aí, na minha opinião, é muito melhor do que a apostila. Então, de vez em quando a gente ficava discutindo isso e aquilo, ela sacava a lei aqui, tá? E mostrava pra gente como que era. Então, a pessoa tem que ter iniciativa. Eu não falei para ela estudar a lei, não sei aonde que ela arrumou. O concurseiro, ele tem que ter iniciativa própria, ele não pode ficar esperando eu mandar. Na Casa do Sapoi, eu conversava sobre técnicas do chute. Aqui, o que a gente faz? A gente resolve prova em grupo e aplica a técnica do chute nas provas. Então, a gente treina a técnica do chute. Aqui a gente não fica estudando matéria. Aprendi muito com isso. Então, aqui a gente estuda o que não tem jeito de estudar sozinho. Ele nos aconselhava a chutar todas, ó, tá vendo? Ela não me obedeceu. E eu fui fazer a prova convicto que chutaria todas as questões. Bem, chegando na prova, vi conhecimentos bancários, eu sabia fazer quase todos. Então, ela viu que o que ela tinha estudado tinha caído na prova do jeito que ela havia estudado. Português também sabia, e matemática não sabia quase nada. Resultado, na hora não tive coragem de chutar as questões que eu não sabia. Então, a minha orientação era ela chutar todas. Ela não me obedeceu lá na hora. A intuição dela falou para ela não obedecer. Por quê? Primeiro, porque ela não tinha pega para chutar, nem para um lado nem para o outro. O segundo é que talvez a intuição dela tinha dito que ela estava acima da linha de corte. Então, se ela chutasse, ela poderia cair para baixo da linha de corte. Como ela estava bem em conhecimentos bancários e redação, a intuição dela indicou para ela que ela poderia ter passado nesse concurso sem chutar. Então, evidentemente, nesse caso, não compensa chutar. A dica de chutar todos é uma dica genérica. É evidente que há exceções onde não compensa chutar. E acredito, né, é evidente que a gente não sabe o que teria acontecido se ela tivesse chutado.
mas se ela passou bem classificada, melhor do que isso não poderia ter sido. Então, evidentemente, ela fez muito bem em não chutar e me desobedecer. Então, o português, deixei uma, acertei uma. Esse aqui, ó, tá vendo? Quando você lê aqui, você não entende direito. Então, é necessário que a gente monte um quadro para visualizar melhor o que aconteceu. O que quero dizer com tudo isso é que tenho força de vontade, muito. Tá? Com isso que, tendo força de vontade, todos conseguem. Ou seja, a força de vontade dela superou tudo. A técnica do chute é infalível, bom, menos um pouquinho, né? Mas precisa saber usá-la, ou seja, tem que saber usar a técnica do chute em conjunto com o conhecimento tradicional. E não achar que a técnica do chute vai fazer o milagre se você não estudar. Você repara que eu ponho a turma para estudar, né? Eu ainda não estou craque nela, por isso quero fazer mais concursos. Então, esse aqui é o verdadeiro concurseiro, é o que passa em concurso e continua estudando. E não aquela pessoa que, no primeiro revés, ela desanima e para de estudar. E tem outra coisa que ajudou muito, não pode ficar nervoso. Eu fui super tranquilo, pois estava certo que não iria passar. Prova de certo e errado é muito difícil e eu nunca fiz. Então, tem muito preconceito quanto à prova certa e errada do CESP, tem muito medo. E aqui em casa nós batemos muito nessa tecla justamente para tirar esse medo e parece que deu certo, né? Então, nós treinamos bastante, fizemos bastante prova, mostrei todas as provas para ele. Eu tive muita sorte. Então, além de estudar muito, com muita afinco, eu acredito que a sorte ajudou ela. Sorte de não ter chutado as questões que ela deixou em branco, tá? De não me obedecer. Sorte de ter questões anuladas que ela tinha errado. Então, né, as que ela chutou ter acertado. Então, é muita coisa. Eu tive muita sorte, mas não descarto meu esforço de estudar, de deixar minha família de lado para estudar. Então, a família também tem que entender que o concurseiro, nos períodos que antecedem o concurso, ele vai ficar meio maluco, entendeu? Então, as pessoas têm que entender e dar esse tempo. Foram 40 dias de muita dedicação. Então, esses 40 dias, é evidente que a gente reparava que ela estava estudando, mas eu não sabia o quanto que ela estava estudando na casa dela. Então, eu não sabia que ela ia passar. Mais uma vez, quero agradecer você, Paulo César, que foi uma pessoa que me ajudou muito. Obrigado. Então, o que eu quero não é que ela agradeça, tá? Eu não quero agradecimento. Eu quero que ela, com essa experiência dela, ajude outras pessoas a passar em concurso. O meu sonho é que Baipindi se transforme numa terra de concurseiro. Falou, moçada?